faz uma leitura de harmonização para iniciar o nosso trabalho da noite. E vamos iniciar com um trecho do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. Inimigos, amai, pois, os vossos inimigos. Jesus, Lucas 6,35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente, que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar, senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Não há luta, onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina por meio da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente, com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que, semelhante medida, te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Vamos pedir a Marconi que nos faça a prece que inicie o nosso trabalho. Vamos fechar os nossos olhos, ambientar-se no momento agradecer ao Mestre Jesus por estarmos aqui neste momento, onde os nossos pensamentos ficam mais serenos, mais calmos, onde lembramos de afastar das nossas dificuldades, das nossas lamentações, e onde pedimos ao nosso Mestre que conceda que não sejamos carrasco das ovelhas
e nem sejamos as ovelhas dos algozes. Que possamos, Senhor, diante da Tua instrução, manter a nossa calma, a nossa postura de cristão, a nossa sensatez. Neste momento, Senhor, onde os nossos irmãos espirituais nos acalma, onde eleva os nossos pensamentos, onde lembramos do Mestre a todo momento, que possamos levar isso para o nosso dia a dia, diante dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos irmãos de caminhada. Que possamos, Senhor, lembrando das Tuas mensagens, acalentar o nosso espírito, saber ponderar no momento oportuno, saber lidar com as adversidades. Sabemos que estamos no mundo de provas e expiações e precisamos sempre de Ti como orientador. E sabemos que o temos. E com esta certeza, Senhor, nós nos sentimos mais fortalecidos, aumentando a nossa fé, o nosso entendimento. Diante disto tudo, Senhor, que o palestrante da noite de hoje seja um complemento destas afirmativas. Sendo assim, continua conosco, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos passar a palavra ao nosso palestrante da noite, senhor Argemir, que lida com o movimento espírita em Campina Grande, principalmente no NED, né? Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. E hoje ele está aqui para nos brindar com o tema O Homem no Mundo. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. É sempre um prazer estar aqui e podermos juntos compreendermos o que a doutrina consoladora, através dos bons espíritos, nos trazem, facilitando assim a nossa caminhada neste momento. No princípio nada existia, nem o céu, nem a terra, as estrelas, e o Verbo Divino, por sua vontade, desencadeia a criação e foi dito: Fiat lux. Faça-se a luz, e a luz se fez. Tudo isso começou há cerca de aproximadamente 20 bilhões de anos, segundo a ciência, que também chama o feito de Big Bang, a grande explosão. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 2, vamos ouvir: a casa do Pai é o universo, e as diferentes moradas são os mundos que circulam no infinito. Para termos uma ideia, só na Via Láctea, nós temos aproximadamente mais de 120 milhões de galáxias. A Terra viria depois como aquela massa disforme, isso há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, quando teve início a formação desse planeta. Depois do seu endurecimento, formou-se uma placa, uma única placa tectônica, denominada de Pangeia. Depois ela se divide em duas, que denominaram de Laurásia, e depois em mais partes, que ficou chamada de Gondwana.
Essas placas nada mais são do que a crosta da Terra endurecida, onde nós estamos em cima. E elas ainda flutuam sob o magma da Terra, que permanece quente e vai permanecer ainda por um bom tempo. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, na questão 55, Allan Kardec sabiamente perguntou: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Os Espíritos responderam: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, vejam que essas estrelas que cintilam nesse imenso universo não estão aí para enfeitar a nossa noite. Os primeiros seres vivos que surgiram na Terra há cerca de 3,5 bilhões de anos foram na figura celular dos procariontes. Em seguida, vieram as amebas, depois os albuminoides, e todos eles sob a organização do protoplasma, que nada mais é aquele conteúdo celular vivo que é formado principalmente do citoplasma e do núcleo. Há 1 bilhão de anos, aí depois surgem as células eucariontes. Há 600 milhões surgem os organismos multicelulares, todos os invertebrados. Há 500 milhões os peixes primitivos. Em seguida, há 400 milhões os vertebrados. Há 300 milhões os répteis, seguindo-se daí, e vieram os dinossauros, que nós já ouvimos tanto falar. A Terra, de tempos em tempos, ela sofre um golpe. Isso já ocorreu nas 4 glaciações, a última, ocorrida 10 mil anos antes de Cristo. E essa glaciação foi quem dividiu a idade da pedra lascada para a idade da pedra polida. Mas foi há meio bilhão de anos atrás, houve um fenômeno que todos os seres sumiram da face da Terra, se não todos, mas a sua grande maioria. E a ciência até hoje não sabe explicar a causa. Há 230 milhões houve outro fenômeno, que houve a extinção de 96% das espécies marinhas, mas isso foi atribuído a erupções vulcânicas ocorridas no fundo do mar, que aqueceram as águas e levaram gases tóxicos para que isso ocorresse. A história da Terra, como nós sabemos, ela é dividida em eras. E as eras geológicas são uma divisão intitulada de éon dentro da escala de tempo geológico. Essas eras geológicas, elas podem ser subdivididas ainda em períodos. E já se passaram 4 eras. Da mais antiga à mais recente são a pré-cambriana, com 1 período, a paleozoica, com 6 períodos, há 570 milhões de anos atrás, a mesozoica, com 3 períodos, há 230 milhões, e a cenozoica, com 2 períodos, que foram marcados pelo surgimento de 28 ordens de mamíferos, sendo que somente hoje apenas 16 ordens vivem. E é na Cenozoica, no período terciário do Paleoceno, isso há 65 milhões de anos, onde um volumoso bando de pequenos mamíferos especiais que habitavam o chão das florestas tropicais da África iniciaram uma longa caminhada evolutiva que culminou com o aparecimento do homem atual. Ou seja, foram os nossos primeiros ancestrais nesse momento. E há 5 milhões de anos surgem esses primeiros parentes longínquos nossos, chamados de Australopithecus. Depois vieram o Homo habilis, isso já há 2 milhões e 500 mil anos atrás. Há 1 milhão e 500 mil anos depois surge o Homo erectus. É quando tem-se a ideia de que o homem andava curvado e conseguiu ficar ereto. E
Depois vieram o Piquetantrópicos de Java e há 400 mil anos surgiram a espécie Homo sapiens, que é a mais evoluída, e aqui um deles que vos fala. Então, segundo nós temos ideia, lá na Bíblia diz que, lá na Gênesis, no capítulo 1 em diante, que Deus modelou o homem com argila, soprou nas narinas, dando-lhe o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Estamos falando, obviamente, de Adão, e isso se deu, segundo a Bíblia, 4.000 anos antes de Cristo. Kardec, sabiamente, lá no Livro dos Espíritos, na questão 50, ele perguntou à espiritualidade: a espécie humana começou com um só homem? E os espíritos responderam que não. Aquele que chamais de Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Então vejam que ali era uma alegoria. Há quem acredite, mas nós sabemos que foi uma forma de dar como se fosse a origem de nós seres humanos. E o que difere de nós humanos para outra espécie do reino animal, antes da forma física, sem qualquer dúvida, é a nossa capacidade de raciocinar. Isso nos faz superiores, porque, na verdade, chamam o leão do rei da selva, mas o homem pega o leão e enjaula. O homem doma um cavalo, o homem doma uma serpente. Enfim, nós temos essa superioridade por conta do desenvolvimento do nosso intelecto. Isso nos lembra uma história interessante, intitulada A Criação, que diz que quando Deus estava criando tudo, no primeiro dia, ele resolveu criar a vaca. E aí chamou-a e disse: olha, você vai ficar todos os dias indo com seu fazendeiro até o campo, no sol, na chuva, vai ter bezerros e também vai dar o leite para o seu sustento. E para isso eu vou lhe dar 60 anos de vida. Aí a vaca pensou e disse: mas é uma vida muito sacrificada para mim durante 60 anos. Vamos fazer o seguinte, eu aceito 20 anos e devolvo 40 ao Senhor. E Deus aceitou. No outro dia, Deus cria o cachorro e diz: olha, você vai todos os dias ficar na frente da casa do seu dono, faça sol, faça chuva, e vai latir para quem passar ou tentar qualquer coisa contra o seu dono. E para isso, eu vou lhe dar 20 anos. Aí o cachorro olhou e disse: mas senhor, 20 anos para eu ficar latindo? Me dê só 10 e fico com 10? E Deus aceitou. No outro dia, Deus criou o macaco. Olha, você vai ficar divertindo as pessoas, fazendo-as rir, fazendo suas macaquices. E para isso eu vou lhe dar 20 anos. Aí o macaco disse: não, peraí, eu vou passar 20 anos fazendo macaquice, isso é muito tempo, senhor. Para o cachorro o senhor não concedeu 10 anos? Faça o mesmo comigo, eu lhe devolvo 10. E Deus aceitou. E aí, chega o quarto dia e Deus cria o homem. E aí o chama e diz: olha, você vai se divertir, vai dormir, comer, fazer sexo, não vai se preocupar com nada. E eu vou lhe dar 20 anos para que você assim proceda. O quê? Só 20 anos? Que miséria, senhor. Não, vamos fazer o seguinte, olha, 20, aí o senhor me dá os 40 que a vaca não quis, os 10 do cachorro e os 10 do macaco, fecha nos 80. E aí eu vou viver, aí Deus, esse negócio fechado. Então imaginemos que é por isso que até os 20 anos a gente não se preocupa com nada, né? A vida é. Aí os outros 40 anos, a gente vai fazer como a vaca, trabalhar de sol a sol para sustentar a prole. Os outros 10 anos, a gente vai ficar fazendo macaquice por neto. E os últimos 10 anos, a gente vai ficar sentado na porta de casa, arengando com quem passar no meio da rua. Então, o ser humano é essa criatura maravilhosa, que, como está lá na Gênese, imagem e semelhança do Criador. Não estamos aqui por acaso. Estamos percebendo que tudo isso foi criado por uma razão.
Uma razão bem maior do que aquela que suponhamos, ou talvez nem imaginemos ainda. Porque a dimensão é muito grande. O poder do Criador é infinito, nós sabemos. E a criação não cessa. Nesse exato momento estão sendo criados planetas, estrelas, galáxias. No livro A Caminho da Luz, nós vamos encontrar lá na página 17, que nos fala de uma grande estrela da constelação de Áuriga, mais conhecida como a constelação do Cocheiro, que recebeu também o nome de Capela, que significa cabra pequena, denominada pelos antigos astrônomos. Hoje, estrela Alfa, ela é 16 vezes maior do que nosso Sol e dista da Terra 42 anos-luz. E como nós sabemos, os capelinos foram os colonizadores da Terra na sua pré-história. E esses espíritos vieram para cá 23 mil anos aproximadamente antes de Cristo. 1.200 anos antes do evento do Cristo, grande maioria deles já tinham retornado ao seu planeta de origem, porque tinham cumprido aqui a sua missão. E os outros foram depois do cristianismo ser criado. Então, houve essa intervenção de criaturas humanas, vindas de outro planeta, que aqui deram esse impulso a esse progresso que hoje nós temos conhecimento. É sabido que os egípcios, por exemplo, nas suas construções, são exímios construtores, exímios arquitetos, nos cálculos matemáticos, na ciência médica. Existem registros de cirurgias de crânio, feitos há 5.000 anos antes de Cristo. Bom, não sei como anestesiava, eu acho que era uma paulada na cabeça, né? O camarada dormia e ali resolvia o problema, né? Mas por misericórdia de Deus, veio uma criatura e teve a ideia de criar a anestesia, né? Então, esses capelinos, eles deram origem aos grupos dos árias, à civilização do Egito, aos povos de Israel, a castas da Índia. Foram eles que deram essa expansão da criatura humana no globo terrestre. Lá na questão 173, Kardec mais uma vez questionou a espiritualidade. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo para outro ou pode viver muitas vezes no mesmo globo? Os espíritos responderam: pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantado para passar para um mundo superior. Então veja que nós temos uma finalidade de aqui estarmos. A doutrina é bem clara quando nos convida à nossa reforma íntima, à nossa mudança de postura moral, para que possamos galgar, através desse progresso intelectual e moral, ascender no mundo espiritual, ou indo, por enquanto, para outro planeta, onde estejam de acordo com o meu porte, com meu intelecto. Sabemos também, através da doutrina, que o inverso se dá. Espíritos de um nível mais elevado vêm aqui em auxílio, vêm nos socorrer, o que nós chamamos de missão. E muitos já vieram, passam como cometas. Depois é que a gente sabe a notícia. E quando vai verificar o trabalho, o rastro que ele deixou, é enorme. Conhecimentos, lições, ensinamentos. Foi essa a missão deles. No livro, ainda no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec perguntou: e qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos responderam: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Mas nós reclamamos. Não nos contentamos ainda com essa ideia de que é para o nosso bem
e que tudo que nos acontece é fruto de meus enganos, de meus equívocos. Mas eu aponto para o outro. Não, eu só fiz porque fulano mandou. Eu sou assim porque ciclano... Ou então diz, oh meu Deus, não sei o que foi que eu fiz para o Senhor estar me castigando. E aí, como dizia minha avó, bata na boca 3 vezes, né? Porque Deus não está castigando coisa nenhuma. Não conheço esse Deus. Então, eu é que cometo meus equívocos, meus erros. Se eu começo errado, óbvio que vai dar errado. Daí porque a doutrina nos chama às rédeas. Olha, tudo que você fizer é obra tua, tu assina embaixo aí. E aí sim, eu vou me aprimorar e não vou mais assinar coisas erradas. Não vou mais admitir isso, porque eu vou responder. Ou seja, quando vem a promissora da cobrança, ela vem em meu nome. E a gente ainda se preocupa com a vida do outro, né? Porque quem vai pagar é ele, o que é que eu tenho a ver com isso? Nem resolvo o meu problema e quero resolver o dos outros. Ou seja, botar a cruz do outro junto com a minha. Então, é de natureza de alguns ainda querer servir tanto que não tem ideia do que está fazendo consigo mesmo. Deus, na sua infinita misericórdia, nos traz esses espíritos iluminados para nos auxiliarem, porque eles sabem o quão é difícil estar como nós estamos agora, no corpo físico. Não é fácil. Nós somos muito apegados, principalmente a esse globo, a esse orbe, porque realmente é um planeta lindo. Mas, infelizmente, nós somos uns inquilinos que só Deus mesmo, né? Nem paga aluguel e estou destruindo o ambiente. E olha que o que nós estamos fazendo com o planeta Terra é bem parecido, guardadas as proporções, com o que a gente faz com o fígado. Porque é ele quem faz tudo do organismo da gente. E a gente não manda nada de agradável para ele, só manda porcaria para ele resolver. Aí eu desmato, eu poluo rios. Dizem que o plástico foi criado por punição, ou seja, o inventor lá criou o plástico, eu vou criar o plástico para eles, daqui a 700 anos, tu tá vendo aí como é que está o mundo. Porque uma garrafa PET dessas parece que leva 700 anos para a Terra destruí-la, né? Então, é isso, é o homem. Inteligente? É. Mas quando ele descobriu que partindo a partícula do átomo de dentro saía energia, eureka! Fez uma bomba. E quase a gente chega lá. Então, fora isso, existem tantas coisas boas sendo feitas nesse exato momento. Quantas pessoas estão fazendo bem ocultamente? Sem alarde, sem propaganda, sem interesses outros. E são criaturas humanas como nós. Como também quantos estão agora mesmo cometendo delitos, crimes, tirando a vida de um irmão. Então, altos e baixos, são níveis diferentes. Nós convivemos com irmãos de diversas, digamos assim, categorias, classes. Não a classe social, mas a classe espiritual. Espíritos ainda perversos, outros já com mais iluminação. E o bom é essa diferença, porque eles estão nos dando exemplo. Os que estão cometendo esses delitos estão nos mostrando o que não devemos fazer. Mas muitos de nós copiam ainda, né? Outros que fazem o bem estão também nos dando a lição, como quem diz, olha, o caminho é por aqui. Então, a última decisão será sempre nossa por conta do livre-arbítrio, ou seja, a última palavra é sua, a decisão é nossa. E segundo a literatura, nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio, ele respeita. Se eu disser não, é não. E o próprio Jesus dizia que seja teu falar sim, sim, não, não. Também disse, vós podeis fazer tudo o que eu faço e até mais. Quantos têm a capacidade de colocar a mão na cabeça de alguém e curá-lo? Muitos. Eu diria que até todos nós só não sabemos é lidar com esse potencial. Deixai brilhar a vossa luz. Mas tem gente apagando o candeeiro. Então só nos resta fazermos bom uso
dessa diferença de nós para com os outros animais? O intelecto. E Deus nos confiou isso. Ou será que Ele apenas nos jogou aqui? Acredito que não. Digo até que é mérito nosso estarmos aqui no planeta de provas e expiações, porque na categoria dos mundos, existem mundos inferiores que, pelo que a doutrina nos ensina, nós viemos de lá. Porque nós somos criados simples e ignorantes lá na nossa origem e estamos marchando em direção ao Altíssimo. O tão querido progresso espiritual. Não é? Quem não quer? Todo mundo quer. Embora muitos pensem que quando chegar no plano espiritual vai armar uma rede e ficar deitado o dia todo, né? É bom ir preparando as pernas porque vai andar um bocado para trabalhar. Então a gente precisa ter consciência disso. O homem, máquina perfeita, imagem e semelhança do Criador. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que me perguntar. Será que eu estou indo bem? Será que eu preciso melhorar alguma coisa? Será que eu fazendo diferente a coisa anda? Só faço me queixar. Reclamo de tudo, nada está bom, nada presta, nada serve, mas eu não faço nada para mudar. Cair do céu não cai, só chuva e olhe. Mas, como dizia o mestre, a prece, a oração, tudo que pedires em oração, o Pai vos dará. Mas aí vem outro detalhe, o que é que eu estou pedindo nas minhas preces também, né? Eu peço um emprego, ótimo, passo o dia dormindo em casa. Dificilmente alguém vai lá bater a minha porta e perguntar se eu quero assinar a carteira. Não me dou ao luxo de nem sair à procura, quando Jesus também recomendava, pedis e obtereis, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á. E aí a gente percebe o quanto Deus é maravilhoso, misericordioso, infinitamente bom e justo. Não nos cobra nada que não possamos pagar, ou seja, Ele nem cobra, Ele deixa ao nosso critério consertarmos nossos próprios erros. Como se dissesse, rapaz, eu vou de novo, se preocupe não, vai lá para o fim da fila e comece tudo de novo. Se eu errar 1000 vezes, Ele me perdoa 1001, porque Ele sabe que eu vou errar mais uma. Nós temos crédito até, né? Só nos resta pôr a mão à massa. E o mundo está aí. Desde que o mundo é mundo, nós estamos em marcha com Ele. Ele na sua evolução e nós na nossa. Mas eu nem conheço o ambiente que vive, quero conhecer um planeta a 200 milhões de anos de distância daqui. Eu preciso conhecer meu ambiente, a casa que eu vivo, o espaço. E principalmente aquele mergulho aqui, em mim mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Isso é um ponto que todos nós precisamos pensar e repensar. Eu me conheço. Talvez não. Não o suficiente. Precisamos aprofundar mais nessa matéria. Amar o próximo como a si mesmo. Já ouvimos tanto isso. Fazer ao outro que gostaria que o outro me fizesse. Eu acho que bastaria isso para que o mundo tivesse outra conotação. Porque eu pensaria no depois. Se tudo que eu for fazer eu pensar e depois, talvez eu deixe de fazer algumas bobagens. Mas o ato impensado, o ato involuntário, aí depois a desculpa, eu fiz porque não sabia. Nenhum é mais inocente. Nenhum. Onde estão escritas as leis de Deus? Perguntou Kardec. E a resposta foi na consciência. Isso só não nos basta, que deveria bastar. Porque se estão aqui, estão comigo, eu não preciso consultar em lugar nenhum, basta ouvir
minha consciência. A gente escuta as pessoas dizer, meu coração está dizendo para eu não ir para tal lugar. E coração fala, mas a gente ouve, né? E Deus é tão magnífico que Ele botou o coração aqui e o cérebro aqui. Imagina se fosse o contrário, né? Talvez não funcionasse legal. Mas nós precisamos disso, apenas disso, dessa conscientização que somos criaturas divinas e que não somos proprietários de nada aqui, ou seja, nada aqui nos pertence, nem este corpo que está aqui por empréstimo. Vou ter que deixá-lo aí quando partir. Mas o apego, né? A gente se apega a tanta bobagem, tanta tolice. Realmente isso aqui é maravilhoso. O brilho que o mundo nos oferece aos nossos olhos, e até porque isso aqui é uma cópia mal feita do que a gente deduz que seja lá. Então, o que é que nos resta? Arregaçar as mangas, ir à luta, buscar, eu posso, eu consigo, eu vou, eu venço. Mas nós nos derrotamos tão fácil, aceitamos tão fácil. No campo da obsessão, tudo é culpa do obsessor. Mas ele me acompanha porque eu consinto, segundo a doutrina. Nossa vibração é quem diz com quem eu me acompanho. O ditado popular diz, dize-me com quem andas que eu direi quem tu és. Para nós seria, dize-me o que pensas que eu direi com quem andas. Porque nós entendemos já isso, nós temos esse conhecimento. Vamos usar. Um pouquinho só de dedicação. Um esforçozinho a mais, está já chegando lá. Estamos na eminência da mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Segundo Emmanuel, o processo se dá agora de 2019 até 2057. Ou seja, a peneira vai passar. Só ficarão aqueles que realmente querem se regenerar. Isso que está acontecendo aí, essa ebulição social, nada mais é do que trabalho. E muito trabalho. Porque lá na Bíblia diz que os lobos vão deixar cair suas peles. São lobos vestidos de cordeiros. E agora não há como mais. Eles vão ter que se declarar. Sim, sim, não, não. Está aí o crime campeando, as drogas, está do jeito que eles pensam que vai ser. Mas isso nada mais é do que a peneira passando. Separação do joio do trigo. Nós estamos eleitos porque estamos tomando o lado, como disse, ficar à minha direita e à minha esquerda, né? Os bodes e as cabras, né? Então nós já tomamos nosso partido. É seguir em frente. Não olhar para trás. O passado é o passado. É bom para consulta histórica somente. Porque senão não teríamos a bênção do esquecimento de todos esses momentos que vivemos anteriormente de nossas encarnações. Imagina aí conviver com isso. A gente às vezes comete um pequeno equívoco com um amigo ou uma amiga e a consciência acusa logo, você fica preocupado, eu magoei fulano. Imagina o que nós fizemos, hein? É bom nem lembrar. Será que a gente não estava lá no circo vendo os leões devorar os irmãos e a Rita Paulina, hein? Eita, legal, arranca a perna daquele outro ali, torcendo, né, pelo leão. Pode ter sido. Ou como dizem, será que a gente também não jogou pedra na cruz? Será que a gente... Eu me lembro que eu morava do outro lado de Jerusalém, não deu tempo eu chegar lá, eu ficava mais em casa. Mas é a vida, o que é que eu vou fazer? Tenho que buscar, tenho que melhorar, tenho que me esforçar. Deus já me deu tudo o que eu preciso. A começar da família, né? Mas é o que mais a gente reclama, é da família. Mas é exatamente o que você pediu. Foi lhe dada a liberdade de, antes de vir, escolher. Olha, está aí, escolha aí. Planeja aí, arquitete aí o que é que você quer para a sua vida. Ou seja, o destino está nas nossas mãos.
Posso melhorá-lo e posso piorá-lo. O que muitos fazem é piorar. Mas ainda dá tempo. Temos que correr atrás. E a hora é essa. Porque esse é o momento culminante. Nessa mudança de classificação de mundo, e nós vamos lá no contexto. Eu até comento com os amigos que daqui a 500 anos, eu estiver lá no plano espiritual, alguém comentar, mas rapaz, na Terra, no ano 2019, eu estava lá. Vou ter o prazer de dizer, né? Eu estava lá. Porque isso é magnífico, nós estamos assistindo esse processo que nós fazemos parte, ou seja, somos co-artífices. Não pensem que é só missão dos espíritos, não, é nossa também, principalmente por conta da nossa vibração. A vibração no corpo físico é diferente da vibração só do espírito. Não que sejamos maiores do que eles, é porque essa massa aqui, ela tem peso. Neste ambiente aqui, então eles precisam disso, do nosso auxílio, nossos bons pensamentos, emanações de bons fluidos, de bons pensamentos, para que o alto lá se revista dessa camada fluídica e expulse os fluidos deletérios. Quantos exemplos nós tivemos de pessoas maravilhosas que passaram mostrando com simplicidade o que se pode fazer. Todos podemos fazer. Ninguém é tão rico que não possa dar, nem que não possa receber, nem tão pobre que não possa dar. Todos nós temos muito a oferecer. É só querer. Olha, é só buscar. Um esforçozinho a mais a gente consegue. E está já chegando a hora da grande virada. E aí, lá na frente, a gente olhar para trás, aí, ó, olha por onde eu passei. Como diria Chico, né? Tudo passa. Nossas reclamações são vibrações negativas. Nossos queixumes são fluidos que não são muito legais lá para juntar com o que está lá em cima, não. Mas não são mesmo. São negativos. Está difícil para todo mundo. Nesse momento, quem é nesse mundo, nesse momento, que não tem problemas? Alguém pode dizer, não, o Bill Gates ou o dono da Amazon? Tem, esse aqui tem problema. E aí? Tenho que gostar de mim como eu sou, me aceitar como eu sou, seguir em frente, amar o máximo que eu puder, como Jesus recomendava. Não é esse amor que a gente deduz de abraçar, beijar, não, é o amor sincero, o respeito, solidariedade. Porque beijo e abraço não representa amor, não. Pode ser fingimento. E como é, né? Às vezes, Judas beijou a face do Cristo. Então nós precisamos ter essa consciência. Nada mais. O mundo é nosso. Esse planetinha foi feito exclusivamente para nós. Não pagamos nada, estamos aqui recebendo de tudo, o ar que respiramos, a luz do sol, o vento. Ora, temos é que seguir em frente, nós precisamos seguir em frente. É hora da mudança, a grande mudança. E isso nos lembra a águia. É a ave de maior longevidade das espécies. Ela vive 70 anos aproximadamente. Mas ela tem uma difícil escolha a fazer quando ela está próximo dos 40 anos. Suas garras já estão grandes e flexíveis e não prendem mais a presa. Seu bico alonga e curvo não facilita muito bicar. Suas penas grandes e velhas curvam, impedindo um voo mais próspero. E ela tem que tomar uma decisão. Ela sobe, geralmente o ninho dela é feito no alto das montanhas, ela vai até lá. Bate com o bico na rocha até arrancá-lo. Espera nascer. Quando nasce o bico novo, ela arranca as unhas para que nasçam unhas novas e afiadas. Quando essas unhas nascem, ela passa a arrancar as penas velhas. Esse processo leva em média 150 dias. E aí, quando ela se vê
pronta, ela alça o grande voo, o voo da renovação, onde ela viverá mais ou menos mais 30 anos. E para nós, o que é que falta? Estamos esperando o quê? Estou com medo de bater com o bico? Estou com medo de arrancar as unhas? Se não me serve, se teu olho é... Lembram? Está lá dito por Jesus, arranca-o e lança ao fogo. Se teu olho é causa de escândalo. Então, meus irmãos, só não resta seguir em frente. Erguer a cabeça, está difícil, está ruim, cabeça erguida. Não consigo sozinho, peço ajuda. E aí eu estou quebrando orgulho, vaidade, um bocado de coisa já aí. Chegar para um amigo e dizer, olha, eu estou sentindo isso e isso. Preciso de ajuda. Está enfermo, vai no médico. Enfim, nós temos todo o direito. Porque se eu não cuidar do corpo, meu espírito vai viver com o quê? Ele precisa desse corpo. E como a águia, eu já passei dos 40. Então eu preciso renovar. Meu espírito continua da mesma idade. Eu acho que tem mais de 1 milhão de anos. Mas é jovem ainda, é uma criança aos olhos de Deus. Porque se há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, Jesus já estava na construção deste ambiente, qual será a idade dele, hein? Então, meus irmãos, vamos arregaçar as mangas e ir à luta. Nós podemos, nós devemos. Campeia aí o ódio, a maldade, a desonestidade, problema deles. Eles vão responder. Eu que não faça. Minhas costinhas para levar cipuada ao dedinho. Nananina. Eu me amo. Tenho medo. E dizem que macaco velho não põe a mão em cumbuca. Então todos nós somos capazes, todos nós devemos e podemos seguir em frente e ser felizes a partir daqui. Jesus dizia que a felicidade não é deste mundo, mas a felicidade plena. Mas eu posso construí-la daqui, mandar os tijolinhos para a construção lá. É uma pena que os grandes momentos das nossas vidas são tão rápidos, né? Nós não sabemos degustar melhor os momentos felizes. Mas o momento de dor parece que o dia não acaba, né? Um dia de fome é comprido demais. Mas por isso, pelo desespero, pela falta de fé, falta de perseverança. E nós temos tudo isso. Ah, eu queria ter paciência. Você tem, você apenas não trabalhou ainda. Trabalhe a tua paciência que você consegue. E geralmente nós temos essas ferramentas no ambiente de trabalho, né? Um vizinho, sempre tem alguém testando a paciência da gente. E a gente reclama, devia agradecer, porque ele é que está me convidando a exercitá-la. Eu sei que não é fácil, né? Mas é assim. As provas são diárias, nós passamos por prova o dia inteiro. Tem delas que a gente nem percebe que passou, porque já estamos aptos. Mas tem outras que demoram uma coisinha para a gente... Opa, peraí, esse negócio aqui está meio difícil. Porque o bom dessa vida é que, no ambiente em que estamos agora, nós estudamos para fazer a prova, né? Quando a gente vem do mundo espiritual, a gente passa pela lição para fazer a prova. Todos nós estamos aqui para isto, para consertar equívocos do passado, para nos melhorarmos, para progredirmos, ou seja, é missão de todos. Temos missão no nosso ambiente de trabalho, com nossos familiares. Precisa apenas só prestar atenção aonde eu posso atuar. Muitas vezes eu desperdiço as oportunidades, me nego, me escondo, me omito. E aí eu estou deixando de fazer aquilo que eu me propus. E vou ser cobrado por isso. Nós não só somos cobrados pelo mal que fazemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. É muito lindo, o monge, ele está lá em cima no monte, passa o dia orando, é uma pessoa maravilhosa. O lugar dele é aqui embaixo.
O lugar dele é aqui, no meio da confusão, não é lá em cima, lá orando, não. Assim é muito fácil, né? O lugar dele é aqui, ó. É na hora da confusão que eu tenho paciência e tolerância. Agora está todo mundo calminho aí, ó, que maravilha. Eu preciso de calma aqui? Né? Mas dá um tremor de terra, não fica um. É da nossa natureza, né? Nós somos corajosos, que é uma beleza. Eu conheço espírito que tem medo de morrer e médico que tem medo de espírito, imagine. Mas a gente chega lá. Vamos ter paciência, né? Porque no decorrer dos séculos o homem começa a exercer a sua verdadeira função na terra, e aí foi quando surgiram os sábios, os guerreiros, os gênios, os desbravadores, os inventores, os responsáveis pelo desenvolvimento da humanidade, muito embora alguns exageraram, mas mesmo assim a raça humana está sobrevivendo até os dias de hoje. Passamos por tudo aquilo, Holocausto, Guerra dos 100 Anos, a Guerra Cristã, tudo. É só olhar nos livros de história para vocês verem o quanto nós já superamos de dificuldades. E aí, desistir agora? Não. Eu já estou vendo a faixa lá na frente com o nome Chegada, aí eu vou parar de correr? Agora é que eu vou correr. A hora é essa, de dar o resto do gásinho, para a gente chegar lá. Como diz a música, um dia todos nós seremos anjos. Mas também diz que precisamos trabalhar e acreditar. Somente. Não tem segredo. Agora eu preciso fazer a minha parte, porque ninguém vai fazê-la por mim. Não há como. Os espíritos nos ajudam muito, mas o que eu tenho que fazer, eles não podem fazer, só eu. Gostariam muito de poder fazer, mas infelizmente a parte deles só vai até aí. E eu ainda reclamo. Ai de nós se não fossem eles, porque na verdade eu tenho meu anjo da guarda, meu guia protetor, tenho espíritos afins, espíritos amigos, espíritos familiares, olha, dá mais do que um time de futebol. E eu ainda reclamo. Então, é botar a mão na consciência agora e desacelerar essa urgência que ninguém sabe, porque o corre-corre do dia a dia, ninguém sabe para onde esse povo vai. É uma pressa, não é? Uma agitação, parece que está competindo com... Ora, que... A competição é comigo mesmo, porque meu inimigo está aqui dentro, não é lá fora não. É aqui, ó. Essas mazelas que estão comigo há séculos, e eu ainda não consegui dar um basta nelas. Isso sim é que é a verdadeira batalha que nós estamos travando. Mas com os outros, não. Inveja, ciúme, despeito, isso é doença da alma. Então nós precisamos agir, botar para funcionar a coisa, botar para andar e seguir em frente. Não tem mistério, não tem segredo. Ajuda tem. Apoio, amparo tem. Tenho que fazer minha parte somente. Somente isso. Simples de fazer, basta querer. Então, que o homem e o mundo continuem caminhando juntos, porque se nós respeitarmos o mundo, ele nos respeita. O que é que a natureza está dando de resposta aí? De vez em quando o vulcãozinho dá um espirro, bota um bocado de gente para correr. Aí vem uma tsunami, aí vem um tremor de terra. O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, está em cima de uma placa única. Não tem vulcões, pelo menos, ativos, há séculos, e o que a gente leva é um empurrãozinho ou outro, de uma placa ou outra, e dá uma balançadinha somente. E a gente ainda reclama. Então, vamos pensar direitinho, vamos repensar, vamos refazer nossos projetos, nossos planos, que dá tempo. Dá tempo e eles torcem por nós. Estão do nosso lado para isto, para que sigamos em frente. Se nós vencermos, eles também ganharão medalha, porque eles estavam juntos. Nós é que não percebemos ainda. Então, que possamos nas nossas preces elevar o pensamento, mandando boas vibrações, pedindo por esses interventores, por esses administradores dos países,
para que caiam em si, para que sejamos mais humanos, para que possamos nos dar mais ainda as mãos, porque nós temos poder, nós temos força, e é disso que precisamos, dessa união, desse calor que só nós temos, criaturas humanas. Então, que Jesus, nosso Mestre, nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, a coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos.